Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador. Vamos dar uma olhada nessas notícias terríveis, coisa muito triste, triste demais o que está acontecendo no Texas, nesse fim de semana do 4 de julho, né, gente? Festa na América, né, é uma data, a data mais importante, o feriado mais importante dos Estados Unidos. É também, é também uma data muito triste dessa tragédia terrível que se abateu sobre os Estados Unidos, sobre o estado do Texas, né, no sul dos Estados Unidos, com enchentes terríveis. O nome do rio que transbordou, gente, é o rio Guadalupe, né? Foi na quinta-feira, quinta para sexta, 3 para 4. Uma tragédia que já vitimou 80 pessoas, né? Matou 80 pessoas, as enchentes, porque o rio subiu muito rápido, inclusive os animais, né? Os cães que vivem em casa. Há relatos de vários cães que avisaram durante a madrugada, ficaram latindo, arranhando a porta. Porque esses cães que vivem nessas regiões rurais, gente, eles são diferentes de cães que vivem em apartamento, né? Muito diferentes. Eles conhecem a natureza no entorno da propriedade, conhecem as árvores, o solo, conhecem o rio, nadam no rio. Então, e sempre são cães grandes, né? Lá você sempre vê labradores e cães grandes, pastores alemães. Nunca é um shih tzu, um cachorrinho pequeno, né? Um chihuahua jamais. É sempre cachorro grande, né? Terra nova, etc. E o rio Guadalupe subiu muito rápido, 8,5 metros de altura em uma hora. 8,5 metros em algumas regiões, tá? Ali no condado de Kerr, que foi o mais afetado, né? Deixa eu colocar aqui pra gente ver, gente, ó, aqui no Google Maps, que é o pai dos burros, né? Tá aqui, ó. Esse é o condado. Eu abri aqui no Google Maps, né? Vamos abrir aqui. Esse é o condado de Kerr. Fica perto de San Antônio, tá vendo? Ó? Aqui já é Corpus Christi e aqui divisa com o México, né? Pertinho. Aqui é Houston, Texas, Austin, que é a capital, né? Gente, tá aqui. É um lugar muito bonito, né? Muito bonito mesmo, com aqueles pântanos e rios, etc, né? É um lugar muito lindo mesmo. E que infelizmente, né, a gente traz essa coisa horrível. Aí eu tava lendo aqui, gente, aqui é o portal, é no UOL, né? Eu nem vou nos portais de fora do Brasil não, porque já está tudo muito bem explicado aqui nesses últimos dias, né? Falando sobre os cães que ajudaram os moradores a escapar, né? Os cães bateram na porta, arranharam portas e tudo. Um grupo de 13 amigos passou o feriado, né, lá ajudando as pessoas, não foram para a festa, foram ajudar. Tem um cara integrante de um grupo que contou que os cachorros começaram a arranhar as portas. Vários relatos assim, tá? Narrou que a água subiu rapidamente no segundo andar da casa. Porra, 8,5 metros, né, gente? 8,5 metros é muita coisa. E aí tem as tragédias, tá? Nossa, que coisa horrível, gente. Aí a gente vê os pais levando os filhos, né, para sair do meio dessa devastação toda. E é o Rio Guadalupe mesmo, forte chuva, muita morte. Pelo menos até agora 82 mortos que a gente sabe, né? Que a Defesa Civil lá sabe, a Guarda Civil, etc. Do estado do Texas. E essas duas meninas morreram na enchente. E tem outras, tá, gente? Eu tava lendo aqui. Cara, que coisa triste, gente. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Nossa, mãe, que tristeza, gente, que tristeza. Olha as menininhas, novinha, tá vendo? Jane Hunt, Renee Smartra e Sarah Marsh, que morreram, né, nessa tragédia. Aqui é Blair e Brooke Harbor. Nossa, são irmãs, gente. Nossa, são irmãs. Da mesma família, gente. Olha, eu não consigo nem imaginar o sofrimento dessas pessoas, né? Eles estão tentando encontrar 30 meninas e adolescentes desaparecidos nas inundações repentinas que naquele dia, que foi o dia 6, foi ontem, 50 pessoas já tinham morrido, agora já subiu para 82 pessoas, né? As enchentes foram provocadas então por chuvas torrenciais no centro do estado, no dia da festa da independência.
O Rio Guadalupe subiu 8,5 metros, dizem em 45 minutos, né? Não foi nem uma hora. Chuvas de 300 milímetros por hora, o equivalente a um terço da média anual. Anual. Caiu em 24 horas, gente. Nossa, o governador do Texas chama-se Greg Abbott. Greg Abbott. Então lá estão 500 socorristas, 14 helicópteros, a Guarda Nacional do Texas, a Guarda Costeira. Foi criado lá um acampamento às margens do rio, onde havia um acampamento num campo lá, é muito comum, né, no feriado, tem esses campos, né, que as crianças vão, os adolescentes, né, fazem escotismo, acampam, é muito comum, isso a gente vê em filme, né. Nesse campo, gente, de verão, cristão, às margens do Rio Guadalupe, tinha 27 meninas e adolescentes que ainda estão desaparecidos, cerca de 750 adolescentes participavam do evento. Vou tomar uma aguinha aqui para não engasgar, porque não é tanta tragédia. Já existem as tragédias naturais, né? De vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis, e enchentes, né? Tragédias, devastações como incêndios e tudo, e a gente ainda fica tratando de guerra, que o cara é guerra islâmica, é guerra por território na Ucrânia, uma coisa, né, gente? Por que o ser humano ainda tá nessa, né? Nossa, mãe, que coisa ancestral, ridícula, né? Deixa eu ver o que mais tem de importante aqui. Por enquanto, o importante são essas meninas e meninos que estão perdidos, né, pessoal? Tem um lugar chamado Kerrville, o Rio Guadalupe, que é normalmente calmo, foi invadido por destroços, que ele veio, né? No rio acima, ele veio trazendo destroços, né? E a água chegou ao topo das árvores, cerca de 10 metros ou mais. Quem conta é um morador lá dessa cidade, né, de Kerrville. Carros e casas foram inteiramente varridos, né, rio abaixo, o que é uma coisa horrível mesmo, né? E aqui a gente vê as cenas, né, da pessoa que subiu numa árvore. Olha o tamanho dessa árvore. Vê que a pessoa subiu muito para não ser engolida pelas águas, né? We'll continue to bless our great state. We'll take a few questions. 27 dead and 27 missing from Camp Mystic. Sure. What I can tell you is there's still 27 missing. We have recovered some additional. Essa entrevista aqui com o governador e com os Texas Rangers, isso aqui foi no sábado, né, gente? Foi dia 5. Então a gente vê aí que o rio, olha só o cara pendurado na árvore. Olha a altura disso aí. Aí são helicópteros da Guarda Costeira, lá, né? Gente. Esse é o tamanho da devastação. Dá uma olhada nessa foto, gente. Que coisa horrível, né? Então, é só um vídeo aqui rápido para a gente falar sobre esse assunto e essa tragédia desses pais que perderam filhos pequenininhos assim. Aí você vê equipes de resgate mantêm buscas no Texas após enchente, 80 mortos. Isso aqui é no Terra hoje, tá? Hoje de manhã, 7 horas da manhã. Aí a gente vem aqui no Google Notícias, né? O vídeo mostra a velocidade da enchente no Texas. Vamos ver o vídeo aqui pra gente fechar isso aqui, né? Aqui é CNN, vamos ver se não vai dar strike também, né? Ah, tá. Aqui, olha só, gente, olha isso. Aqui tá em altíssima velocidade, né? Vamos ver. Caramba, olha isso, gente. Olha a velocidade, claro que tá em alta velocidade, mas a gente consegue entender, né? Como que o rio subiu, você vai vendo lá os motoristas indo embora, ó, porque ficou perigoso, né? Do rio subir ainda mais do que isso aí, né? Caramba, gente, terrível, né? Aí a gente vê novamente, ó, a mesma imagem, né? De novo, repetidas vezes, né? E, cara, o mais triste disso tudo é a tragédia humana, né?
que é terrível mesmo de ver essas crianças que morreram, infelizmente, né? E perderam a vida, e ainda tem muita gente desaparecida. O governador do Texas já disse que o número de desaparecidos ainda vai aumentar, né, o número de mortos nessa tragédia, e a gente sente muito mesmo, né? É isso aí, pessoal. Vamos rezar por esse pessoal, né, orar para que dê tudo certo, para que essas águas baixem de uma vez e que não chova mais. Estão falando que pode ser que chova ainda mais, né? Deixa eu dar uma última olhada aqui, gente, naquele site que eu gosto muito de ver, que é o Windy. Cadê? O Windy, que é esse aqui, ó. De vez em quando eu trago aqui no canal, né? Que é o Brasil, a África. Vamos lá para os Estados Unidos, vamos para o Texas. Tá aqui, Texas, Houston, Texas. Tá aqui, San Antonio. Kerrville fica aqui, gente, ó. Tá 29 graus agora, chovendo, muito vento, né? Vamos ver aqui, chuva. Olha só como é que tá, gente. Toda essa região aqui, ó, de chuva. Temperatura 29 graus. Você vê que tá quente, né, lá. É verão, né? Verão no Texas é quente, né? E weather, vamos ver aqui o radar. Olha só, gente, como é que tá isso aqui. Kerrville. Pelo jeito não tá chovendo. Não, tá chovendo sim, gente. Tá chovendo, mas você imagina, hein? 300 milímetros, o que seria? Porque no Texas não chove, né, gente? 300 milímetros, é deserto, 300 milímetros em 24 horas, né? O equivalente a 1/3 da média anual, né? É uma tragédia mesmo. Ok, pessoal, eu sinto muito mesmo, sinto muito. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.